Do Senhor em Lucas capítulo 7. Jesus quer falar conosco. Aleluias, glória a Jesus. Lucas capítulo 7. Glória a Deus. 36. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou-lhe a regar os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com o unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é uma pecadora. E respondendo-lhe Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: fale, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: eu tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e mos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados são-te perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Glória a Jesus. Diga glória a Jesus. O Senhor revela uma mulher nesta noite que está se sentindo muito culpada, porque esta mulher fez uma coisa errada e está começando a ter consequências. Mas o Senhor te diz nesta noite: vai-te em paz. O Senhor quer tirar os teus fardos e o Senhor estende a ti o perdão. Você já pediu perdão ao Senhor muitas vezes, ainda não recebeu essa convicção de perdão, e o Senhor toca na tua vida hoje. O Senhor tira este peso de sobre o teu coração. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor fala aqui conosco hoje, e o Senhor quer falar sobre devoção espontânea. Fala para o irmão: devoção espontânea. Devoção quer dizer dedicação a Deus. Busca ao Senhor. Espontâneo quer dizer voluntário, livre. Aquilo que parte do coração, aquilo que não é compulsório, aquilo que é dedicado a Deus. Devoção espontânea. Irmãos, o Senhor nos salva, o Senhor nos liberta do pecado. Romanos 5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Romanos 8 diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo, então, ele revela ao nosso coração o amor de Deus. Como diz em João 1, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Senhor revela ao nosso coração pelo Espírito Santo que Ele nos ama, que Ele nos quer. Irmãos, e o Senhor enche o nosso coração de amor. 1 João 4,8, quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Irmãos, a partir disso, uma verdadeira conversão significa quando uma pessoa começa a corresponder ao amor de Deus. Torna-se um amor correspondido, um amor recíproco. A pessoa começa a amar a Deus também. Irmãos, mas infelizmente nesta terra tudo é afetado pela rotina, pelo cotidiano,
pela mesmice. Irmãos, até a devoção mais profunda pode entrar em cumprimento de obrigações religiosas. Irmãos, e hoje o Senhor quer despertar a nossa devoção. Aquilo que Jesus disse no livro do Apocalipse, capítulo 2, carta à igreja de Éfeso, para voltar ao primeiro amor. Através do profeta Ezequiel, também através do profeta Oséias, Deus testificava contra Israel, pedindo para Israel voltar ao amor a Deus. Irmãos, nós não podemos trocar dedicação e devoção a Deus por frequência à igreja, por ser um crente disciplinado. Irmãos, amor nunca pode ser substituído por obediência, nem por disciplina. Trocar paixão por disciplina é uma troca infame. Fala assim, misericórdia. Irmãos, devoção a Deus, devoção espontânea. A palavra do Senhor diz que Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, e aos seus olhos foram como poucos dias pelo muito que ele a amava. Irmãos, por quê? Porque a motivação do coração dele era amor intenso, amor apaixonado. Irmãos, o Senhor quer que nós tenhamos amor apaixonado pelo Senhor. Esta mulher que ungiu os pés de Jesus, ninguém mandou ela fazer isto, ela fez espontaneamente. Irmãos, a Bíblia está cheia de exemplos de coisas que pessoas fizeram sem ninguém mandar, e foi isto que foi tão do agrado do Senhor, que o Senhor respondeu com bênção superabundante. Diga glória a Jesus. Foram como poucos dias pelo muito que a amava. Quem aqui é convertido há menos de 7 anos? Levante a mão. Você continua tão apaixonado por Jesus como antes? Continua sendo aos teus olhos como poucos dias, pelo muito que você ama Jesus? O que aconteceu? Pergunta, irmão, assim, o que aconteceu? Irmãos, a palavra do Senhor fala muito fortemente. O primeiro mandamento de todos é amar a Deus sobre todas as coisas. Meu amado, você pode ser um bom crente e nem salvo ser. Pastor, mas eu não perco um culto. Mas você é apaixonado por Jesus? Não, pastor, eu sou obediente. Não serve. Fala assim, não serve. No céu só entram os apaixonados por Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, Noemi, Ruth, aquela história tão profunda ali da palavra de Deus. Onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Faça assim o Senhor, e outro tanto, se não for a morte apenas a me separar de ti. Ninguém forçou isso naquela moça, irmãos. O amor da nora pela sogra. É só Jesus. Fala assim, só Jesus. Devoção espontânea, voluntário. Irmãos, brotou do coração, sem ninguém forçar. Pelo contrário, Noemi até disse para aquela moça moabita voltar para a sua terra. Ela não quis. Irmãos, Davi e Jonatas, até a revelia de seu pai, foi perseguido por causa disso. E Saul era desbocado. Saul dizia para Jonatas assim, filho da perversa em rebeldia, falando isso do seu próprio filho, dizendo assim, Davi te suplantará no reino. Mas, irmãos, brotou ali uma aliança, uma verdadeira amizade, um amor profundo. Irmãos, o amor de Abraão por Deus, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele foi, e por isso ele foi chamado de o amigo de Deus. Isso foi espontâneo. Diga glória a Jesus. Irmãos, a devoção de Rebeca. Qual foi a prova que o servo Damasceno fez? Senhor, eu vou pedir água, que ela se ofereça a dar água a mim e aos camelos. Quer dizer, a prova era alguém que fizesse mais do que se pede. Fala para você assim, mais do que se pede. Diga glória a Jesus. Tem um monte de moça querendo Isaac por aí, mas querendo dar água para camelo, ninguém.
Fazem misericórdia. Mas uma coisa vem antes da outra. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso é profundo. Qual que era a prova que o moço fez? Que a moça fizesse mais do que se pede. Você está nessa devoção a Deus? Meu amado, Jesus não veio ainda. A nossa salvação não está arrematada ainda. Fazei cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo assim, nunca jamais tropeçareis. De 2 Pedro, capítulo 1. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus se revelou aos magos do Oriente através das constelações. Só que Deus se revelou, Deus não pediu nada. Eles espontaneamente empreenderam uma viagem de milhares de quilômetros, levando consigo os seus presentes, sem ninguém pedir. Jesus foi pousar na casa de Zaqueu apenas. A hora que terminou a visita, Zaqueu disse: Senhor, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicadamente e dou metade dos meus bens aos pobres. Foi espontâneo. Diga glória a Jesus. Irmãos, ultimamente nas igrejas evangélicas fica pregador querendo tirar água da pedra, parece o Moisés, mas não bate 2 vezes na rocha, bate 10, 15, 30, fala assim, misericórdia. Irmãos, e o que a gente ouve nas igrejas por aí assim: ai irmãos, Jesus me pediu isso e foi difícil. Vai se catar, meu filho. Fala assim, misericórdia. E ainda fala o testemunho como se fosse uma maravilha. Isso não é amor. Amor é dar mais do que se pede, e aos seus olhos é como se fosse poucos dias. Fala assim, viu? Uns testemunhos mais furados de gente que ainda quer dar uma de muito espiritual. Aí eu dei uma coisa que para mim era muito difícil. Irmãos, sabe o que os apóstolos disseram para Jesus? Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Marcos 10:30, Jesus disse: ninguém há que, tendo deixado casa, pai, mãe, irmãos, ou campos, ou fazendas, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto nessa vida, e no porvir a vida eterna. Diga glória a Jesus. Mas foi devoção espontânea, foi natural. Ninguém depois ficou se decantando disso. Diga glória a Jesus. Ninguém ficou dizendo que foi difícil. Fala assim, ninguém. Irmãos, como que foi a vocação dos apóstolos? Depois você lê lá Mateus capítulo 4, Jesus passou, estava Pedro e André, depois Tiago e João, todos pescadores. Jesus passou e disse: segue-me. O que eles fizeram? Deixaram imediatamente as redes. O Tiago e João deixaram as redes e o seu pai, e seguiram Jesus. Irmãos, Jesus passou na coletoria, diz lá Mateus capítulo 9. Disse para Mateus: segue-me. Ele levantou, deixou tudo e seguiu. E depois não ficou dando testemunho assim: irmãos, como foi difícil. Fala assim, misericórdia. Irmãos, o Senhor quer devoção espontânea. Quem pediu para esta mulher lavar os pés de Jesus, beijá-los, secar com os cabelos? Quem pediu? Ninguém. Ela fez porque ela quis. Fala assim, ela quis. Diga glória a Jesus. Mas o Senhor está falando conosco hoje. Fala para o irmão assim: o Senhor quer o teu amor. Continuando, diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Mateus, além de largar o emprego na coletoria, ele fez um banquete em casa. Quem pediu para ele fazer banquete? Ninguém. Ele fez porque ele quis e fez com muita alegria, com muito prazer. E o seu maior convidado era Jesus. Irmãos, Maria de Betânia, irmã de Lázaro, diz lá em João capítulo 12, que ela fez ato semelhante a esta mulher aqui, lavou os pés de Jesus, mas com um unguento caríssimo, que custava 300 dinheiros. Até os apóstolos, infelizmente no caso Judas, que era ladrão, ficaram questionando o ato de desperdício de pegar algo tão caro para aquela devoção a Jesus. Mas ninguém pediu, ela fez, porque ela quis, pelo muito que amava o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, Davi, o homem segundo o coração de Deus, um personagem notório na palavra de Deus, pré-figura do Senhor Jesus em muitas coisas. Ele que conseguiu preencher muitos requisitos, pré-requisitos do Senhor Jesus, porque ele foi profeta, ele foi rei, e ele agiu como sacerdote também quando ele edificou aquela tenda em Jerusalém para trazer a arca.
Irmãos, mas homem segundo o coração de Deus, ele escreveu salmos maravilhosos. Salmo 18:1, eu te amarei de todo o meu coração, ó Senhor, fortaleza minha. Diga glória a Jesus. Salmo 100 diz assim: servi ao Senhor com alegria e apresentava-vos perante Ele com cânticos. Fala para nós assim, com alegria. Irmãos, o Senhor falou tanto ao meu coração nesta tarde sobre isso aqui. O Senhor está falando conosco. Irmãos, quando nos convertemos, a gente faz com alegria, depois a gente faz por honra da causa. Tem culto hoje, né? O pastor disse que tem que ir. Fazem misericórdia. Então faça o favor de não ir. Com esse espírito não vá, porque você vai ser uma pedra de tropeço no culto. Fazem misericórdia. Irmão, sabe o que o Senhor me falou muito forte hoje? Salmo 122:1, Salmo de Davi. Alegrei-me quando me disseram. É verdade isso na tua vida? Pergunta para mim assim, é verdade? Pastor, eu tenho que vir porque eu estou em campanha de 7 semanas, né? Estou na 5ª, então faria um favor muito grande tendo ficado em casa, meu filho, com esse espírito. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Diga glória a Jesus. Meu amado, você pode perder a salvação por falta de amor. Irmãos, qual foi o problema da igreja de Éfeso? Está escrito lá em Apocalipse capítulo 2. Se as tuas obras, a tua paciência, as tuas últimas obras, que são mais do que as primeiras, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e trabalhaste pelo meu nome, e tens paciência. Mas tem uma coisa contra ti: negaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão virei e tirarei de ti o teu castiçal, se não te arrependeres. Repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Diga glória a Jesus. Mas muito profundo isso. A igreja de Éfeso trabalhava mais do que no começo. E a igreja de Éfeso se tornou uma igreja assim, crítica, porque ela conseguia discernir quem era falso, e ela armava situações para a pessoa cair em contradição, e viu, é falso mesmo, etc. Tal. Mas perderam o amor. Exatamente como mostra aqui a situação, irmãos, deste Simão, convidou Jesus, mas ele convidou Jesus por quê? Ele não cumpriu o seu papel de hospedeiro, o que a cultura oriental rezava para se fazer a um hóspede, ele não fez, mas ele ficava analisando a devoção alheia. Se este fosse profeta, bem saberia quem o tocou, pois esta mulher é uma pecadora. Irmãos, tem crente que vai passando 6, 7, 8, 9 anos de conversão, vem para a igreja só para pôr defeito. Essa irmã deu um testemunho muito comprido. Mas cantaram demais hoje, né, Bárbara? Olha, 9:30. Fazer misericórdia. Agora fala para o outro irmão assim, misericórdia. Irmãos, a igreja de Éfeso também é bom para achar falso apóstolo, né? Esse é falso, esse é falso. E você? Pergunta, irmão assim, e você? Irmãos, e perder o primeiro amor, pecado seríssimo. Virei e tirarei de ti o teu castiçal, quer dizer, deixa de ser luz, deixa de brilhar, deixa de ser de Jesus. Devoção espontânea, o Senhor está falando conosco hoje. Salmo 16:2, Salmo de Davi. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Salmo 42:1, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Quando entrarei, estarei perante a sua face. Você tem sede de Deus ainda, meu amado? Meu amado irmão, hoje é dia de rever muita coisa. Fala para nós assim, rever muita coisa. Você continua crente, meu filho? Ou você está vindo na igreja para bater cartão ponto? É só isso que falta, daqui uns dias vai ter assim a chapeira ali. Fazer misericórdia. Quem sabe a chapeira, no lugar de pôr o cartão ponto, você tira assim, clique, põe lá e vem e assiste o culto. Fazer misericórdia. Salmo 116:1. Ama ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e minha súplica, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Mas tudo isso salmos de Davi, por isso que era um homem segundo o coração de Deus. Salmo 137.
Esse não é de Davi, de um outro salmista que dizia assim: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se me apegue a língua ao paladar e que perca a minha destra a sua destreza, se eu me esquecer de ti, Jerusalém, se eu não te preferir a minha maior alegria. O Salmo 48 diz assim: ó Sião, a terra desejável, mais do que todos os montes da terra. E ele falava isso por quê? Porque Sião era o lugar onde estava o templo, a presença de Deus. Diga glória a Jesus. E o Salmo 84, o que Davi falou? Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Até o pardal encontrou ninho, a andorinha ninho para si, para a sua prole, e eu encontrei os teus átrios, ó Senhor. Diga glória a Jesus. E no final do Salmo ele diz: é melhor estar um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Eu prefiro estar na porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Louvado seja o Senhor. Salmo 45, esse novamente de Davi, Salmo 45, 1. O meu coração ferve com palavras boas, fala do que tenho feito no tocante ao rei, a minha língua é como a pena de um destro escritor. E o Salmo 138, 1. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Meu amado, quando se vai fazer alguma coisa para o Senhor, é de todo o coração, é com todo o amor. E se você não está com tudo isso naquele dia, não faça. Espere o momento para fazer de todo o coração. E pastor, mas faz tempo que eu estou esperando esse dia e não aparece. Então você precisa se converter, meu filho, porque nem crente você é. Pastor, mas eu sei a Bíblia, mas você não ama Jesus. Fala para você, tem que amar Jesus. 1 Coríntios 16 diz assim: se alguém não ama o Senhor Jesus, que seja anátema. Anátema quer dizer que seja maldito, que seja afastado do arraial de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor fala muito, o Senhor sempre falou muito ao meu coração no ato desta mulher lavando os pés de Jesus. Irmãos, porque isso foi devoção íntima, ela não estava nem aí. Irmãos, a única pessoa que nesta cena não falou uma palavra sequer foi a mulher. Leia o texto e me diga o que ela falou. Nada. Entrou e se derramou na presença do Senhor, apenas. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer a nossa dedicação, a nossa devoção espontânea. Irmãos, Davi que propôs no coração levar a arca para Jerusalém, outra coisa que não foi Deus que mandou, ele que quis. Irmãos, aquele episódio de Davi querendo construir um templo em Jerusalém, também não foi mandado de Deus. Deus depois permitiu que Salomão construísse, mas em honra ao desejo que brotou no coração de Davi, fruto daquela dedicação espontânea. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqueles valentes de Davi que foram buscar água, Davi estava preso numa das suas muitas fugas. Ele estava preso e ele pensou em voz alta: quem me dera a beber da água que está na fonte na cidade de Davi, na cidade de Belém. 3 dos seus valentes ouviram aquilo, saíram às escondidas, passaram no meio das guarnições dos exércitos estrangeiros, chegaram em Belém, conseguiram pegar uma vasilha daquela água e voltaram para Davi levando. Irmãos, Davi não pediu, ele apenas pensou em voz alta. Diga glória a Jesus. Quão grandes são, Senhor, os teus pensamentos, quão profundos são e quão grandes são as somas deles, disse também Davi. Irmãos, isso que estes homens de Davi fizeram de cumprir um pensamento do servo de Deus, assim que o crente tem que ser com Jesus, cumprir o que Jesus pensou, não precisa mandar. Diga glória a Jesus. Irmãos, sempre falamos isso aqui. Se você
tem que estar numa igreja que o pastor tem que ficar martelando na tua cabeça: faça isso, faça isso, faça isso. E se você pisa na bola, o pastor tem que fazer um escândalo, de dar uma bronca, etc e tal. Daí você se sente assim, que realmente tem autoridade. Meu amado, você não é crente. Fala assim, viu? Mas crente é aquele que vai espontaneamente a Jesus com todo o coração e com todo o amor. Diga glória a Jesus. Irmãos, 2 Coríntios 8, Paulo disse assim: vede, irmãos, a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque eu vos digo que eles deram acima e muito acima do seu poder, eles contribuíram, porque eles primeiro se deram a si mesmos a nós e depois ao Senhor. E a profunda pobreza redundou na riqueza da sua generosidade. Diga glória a Jesus. A igreja dos macedônios, que deram muito além do que se esperava, sendo pobres, deram de coração, deram espontaneamente ao Senhor. Neemias, chegou Anani, um dos seus irmãos, chegou lá da terra de Judá, chegou ali na fortaleza e disse para ele do estado que estavam as muralhas e as portas de Jerusalém, e o estado que estava o povo ali, que havia já voltado do cativeiro para a terra prometida, estava em profunda miséria. Irmãos, Neemias soube disso. No seu coração ele entrou em quebrantamento, ele entrou em jejum, entrou em oração, pedindo ao Senhor uma oportunidade. A hora que apareceu uma oportunidade, que o rei perguntou: por que o teu coração está abatido? Ele já se dispôs, ele disse: manda-me ir para reconstruir a cidade dos túmulos de meus pais. Diga glória a Jesus. Foi espontâneo, ninguém mandou, e ele estava numa situação confortável na época. Irmãos, devoção espontânea. Irmãos, Isaías capítulo 6, quando teve toda aquela experiência dele ver a glória do Senhor, dele ter os seus lábios purificados pelo anjo que trouxe uma brasa do altar, qual foi imediatamente o que soou? A voz de Deus dizendo: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E ele se voluntariou. Feche os teus olhos. Louvado seja Deus. Senhor, nós queremos voltar de onde nós nunca deveríamos ter saído, Senhor, do lugar da perfeita comunhão com Deus. Senhor, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, como diz o Salmo 1. Meu Deus, nós queremos ter prazer nas coisas do Senhor. Pai amado, nós queremos voltar a fazer coisas ao Senhor com toda alegria, com toda disposição. Nós queremos fazer coisas inusitadas ao Senhor. Nós queremos fazer coisas novas. Nós não queremos que a nossa comunhão contigo entre em rotina, entre em mesmice. Senhor, por isso que os salmos dizem tantas vezes: cantaria ao Senhor um cântico novo. Senhor amado, em nome de Jesus, meu Deus, desperta a tua igreja, desperta o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, a vida do crente não pode entrar em rotina espiritual, porque isso vai matando qualquer tipo de devoção. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós temos os cultos semanais, quarta e domingo, mas a tua vida espiritual não pode depender de frequência assídua nos cultos de quarta e domingo. Meu amado, a tua vida espiritual vai virar um relógio, quarta, domingo, e você vai morrer, e você vai ser frequentador de cultos, nem crente mais. Faça misericórdia. Irmãos, a vida do crente precisa ter coisas novas, coisas espontâneas. Você precisa fazer para Jesus o que costumeiramente você não faz. Diga glória a Jesus. Irmãos, sempre na vida com Deus, nós precisamos ir orar em um lugar que nós não vamos, ir orar na casa de alguém que costumeiramente não fazemos isso. Precisamos ir numa reunião, ir numa devoção, numa dedicação, em um outro horário, em um outro lugar, em outro costume. Irmãos, é uma dedicação de coração ao Senhor. Irmãos, muitas vezes nós precisamos fazer coisas pessoais, personalíssimas a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, na igreja, nós viemos aqui adorar Jesus em família. Mas, meu amado,
o teu vínculo com Deus não é familiar, é pessoal. Fala assim, pessoal. Diga glória a Jesus. Irmãos, a vida cristã depende disso. Irmãos, este momento da mulher lavando os pés de Jesus não foi no culto do domingo à noite, logo depois do grupo de louvor cantar. Fala assim, faz favor. Foi completamente inusitado, inesperado. É isso que Deus quer. Fala assim, é isso que Deus quer. Diga glória a Jesus. Você precisa fazer algo para Jesus. Você precisa ter um encontro especial com Jesus. Você precisa marcar algo especial com o Senhor. Só você e o Senhor. Fecha os teus olhos. Senhor, completa, meu Deus, esta palavra, meu Deus, em cada coração. Meu Deus, o Senhor deseja, Senhor, dessas dedicações pessoais, espontâneas da nossa alma. E é isso que nós queremos oferecer ao Senhor. Meu Deus, quantas vezes nós viemos ao culto cansados. Viemos, Senhor amado, porque somos bons crentes, misericórdia, não sei o que tem de bom nisso. Meu Deus amado, nós queremos amar-te mais, Senhor. Senhor amado, desperta-nos. Derrama amor em nossos corações, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus.